Meu nome é João Amaro, sou do grupo 16 e esse é o nosso trabalho da avaliação intermediária. Utilizamos como base de dados, para buscar nossa base de dados, Yahoo Finance, com uma série diária, com duração de 5 anos, e estamos utilizando aqui o VIX, o índice de medo, para a nossa série temporal, em que se mede as expectativas do mercado de ações americanas para os próximos 30 dias, mas podemos interpretar como sendo a volatilidade esperada do mercado de ações. Utilizaremos para esse tutorial o eViews como nosso software. Iniciando a nossa análise descritiva, temos o gráfico de linha da nossa variável. E podemos afirmar que não utilizamos ou fizemos qualquer transformação na série, como o uso do logaritmo, pois a nossa variável, volatilidade esperada, ela não tem variância, ela tem, variância constante, mas não apresenta tendência, o que está de acordo com a intuição econômica da volatilidade esperada das ações. Gostaria também de destacar aqui o segundo trimestre de 2020, em que existe uma alta incerteza no mercado, devido à pandemia do Covid-19. Aqui temos o correlograma da nossa variável, em que possuímos a FAQ e a FAQ-P. A FAQ descreve a correlação entre o passado e o presente. As séries temporais, elas têm memória, ou seja, o presente é influenciado pelo passado, porque existe a correlação entre os tempos. Mas a memória, a gente pode observar que ela diminui com o aumento do intervalo de tempos. E esse intervalo de tempos aqui a gente chama de lags. Utilizamos 36 lags por conta da nossa amostra, de aproximadamente 1.250 observações, né? Utilizaremos aqui a raiz desse valor. E também utilizaremos para as nossas análises a FAQ-P, que será utilizada para distinguir as diferentes ordens de um processo autorregressivo. Como teste de Dickey-Fuller aumentado, utilizaremos ele para saber se existe raiz unitária ou não na nossa variável. Podemos observar que o nosso T observado ele está contido da região crítica, ao utilizar 1% de level, né? Ou seja, a gente conclui que a amostra tem evidência para rejeitar a hipótese nula, ou seja, não ter raiz unitária, com 99% de confiança. Podemos também descartar aqui o erro do tipo 2, comum nos testes de ADF, porque nesse caso a gente não teria rejeitado a hipótese nula, mas deveria ter rejeitado, o que não foi o caso. Mas e se houvesse a raiz unitária, que não foi o caso? Teríamos de ter usado o operador de diferença, e assim a gente transformaria a série não estacionária em uma série estacionária e o resíduo num ruído branco, depois de ter utilizado, né, um modelo adequado. Aí, então a gente pode concluir nesse caso que a gente estaria falando da variação da variável, e não simplesmente a variável, tendo eliminado a tendência estocástica do modelo. E a memória estaria sendo bem explicada no modelo também. Bom, aqui construindo nosso modelo, a gente primeiramente utilizou um AR2, então um autorregressivo de segunda ordem, em que o presente ele é modelado com o seu próprio passado, mas a gente descobriu que com o intercepto incluído ele seria mais eficiente, pois o p-valor dele é baixo. E faz total sentido porque a média não oscila em torno de zero, quando a gente observa realmente a volatilidade das ações. Não deveria ser nem em torno de zero e nem negativo. Então, a gente diz aqui que o intercepto explica a variável. E também não incluímos tendência, mais uma vez, por conta dessa explicação econômica. Bom, aqui o nosso correlograma do resíduo, a gente vai utilizar ele para saber se existe uma parcela relevante da memória no termo de erro. A gente pode perceber que os valores eles estão dentro do intervalo de confiança nesse caso. Então, a gente pode afirmar que existe uma parcela irrelevante de memória no termo de erro, ou seja, ele deve ser um ruído branco. Então, a memória é explicada no modelo estimado. Mas ao observar os p-valores, vemos que eles estão zerados, justamente porque a gente deveria, nesse caso, ter usado um modelo
heterocitasticidade condicional autorregressiva, que é justamente apropriado para lidar com séries de volatilidade. Isso porque ele incorpora na explicação dos valores presentes não só as volatilidades passadas, mas também um vetor de diferença entre a volatilidade passada esperada e a volatilidade realizada. Continuando na nossa análise de resíduo, temos o gráfico dos resíduos aqui, em que a linha verde é o modelo estimado e a linha vermelha são justamente os dados coletados. Então, a gente deve observar a linha verde acompanhando bem a linha vermelha, como é de fato, e que o gráfico azul aqui é justamente a diferença entre a linha verde e a linha vermelha. Continuando na nossa análise de resíduos, temos o histograma agora. E podemos ver que o p-valor ele é menor do que alfa. Então, a gente deve rejeitar a nossa hipótese nula e concluir que o erro não segue a distribuição normal, mas ele é independente, justamente por uma ausência de correlação dos resíduos. A gente também pode concluir, nesse caso, que não é um processo puramente aleatório. Aqui, fazendo a nossa previsão, utilizamos o EVIUS, a parte de PROC, para redimensionar para o fim do ano a nossa série temporal. E entramos no nosso modelo autorregressivo de segunda ordem e geramos um forecast. E fizemos 2 gráficos. A primeira utilizando uma semana a mais, depois da base de dados, e depois até o fim do ano. Aqui temos a nossa previsão, então, para uma semana depois, e podemos ver que o próximo dia, o dia 12/10/2020, teria uma previsão de 24,6 na volatilidade esperada. E aqui a previsão para o fim do ano. Colocamos esse gráfico para justamente enxergar essa tendência de baixa no nosso modelo, na previsão do nosso modelo até o fim do ano. E essas são as nossas bibliografias.